Sejam todos muito bem-vindos. Galera, hoje vamos receber aqui um cara aí que é sensacional. Efson, tem mais de 80 arrematações, o cara é fera. E vai compartilhar aí sua experiência, seus conhecimentos, conversar com a gente aí um pouquinho sobre essas arrematações. Ele fez 83 arrematações, ele é da turma 3 lá no iniciozinho das marchas, né? Quando tudo era mato, as marchas começando aí também nesse mundo digital. E já é o nosso parceiro aí, Efson, vai estar na área daqui a pouco. Foram 83 arrematações. O cara é uma fera, então, e é advogado, muito conhecimento. Ele mudou de vida com leilão de imóvel, veio de uma origem muito simples, né? Ele já conversou com a gente, né? Já fez um depoimento aqui falando da trajetória dele, uma trajetória de vida fantástica, né? Se contar, ninguém acredita, e hoje o cara é fera. Bom dia, Efson, tudo bom? Opa, bom dia, tudo jóia, meu amigo. E você? Bom demais aqui, o meu parceiro aí, amigo Efson, já nos conhecemos aí pessoalmente, o cara fera, referência na área. Já fez uma live com a gente, mas lá atrás, já tem bastante tempo, de lá pra cá o cara mais do que dobrou o número de arrematações, então falei que tinha que fazer uma live de novo aqui com o Efson, né, Efson? Prazer imenso sempre estar te recebendo aqui nas marchas. Ô, meu amigo, a satisfação é toda minha. Madruguei aqui em Rondônia, né, que nós temos uma hora menos de fuso. Já acordei às 5 hoje, na verdade, 10 para 5, fui à academia dar uma malhada, né, para manter o cérebro funcionando legal. Mas estamos aí, firme. Então, uma hora a menos, né? Acordou mais cedo, já fez aí atividade física, né? Um dos segredos aí das pessoas de sucesso, né? Acordar cedo, né? Batalhar ali, fazer atividade física, né? Muito bom. Efson, quem já é esmartano te conhece bastante, né? Mas acredito que muita gente, seguidor novo, não te conheça aí, né? Comenta um pouquinho antes de você falar de leilão, quem é o Efson, né? Qual a sua origem, se você sempre foi dessa área de imóveis, como é que você chegou nesse mercado? Então conta um pouquinho aí da sua trajetória. Pois é, PR, eu nem sempre fui do mundo dos leilões, né? Do mundo dos imóveis. E hoje eu estou com 39 anos de idade, mas aos 21 anos de idade, né, isso aí eu acho que para mim, na verdade, é algo assim de contar com muito orgulho, sabe? A questão da transformação pela educação. Aos 21 anos de idade eu era praticamente analfabeto, né? Eu trabalhava na roça, fazendo serviços bem braçais, né? Eu tinha a 4ª série lá do ensino básico. E eu resolvi a transformar a minha vida e fui atrás de conhecimento. Isso em 5 anos, 2008 mais ou menos. Em 5 anos ali numa virada, eu consegui terminar o ensino médio, fazer faculdade, me formei em Direito. Passei pela academia ali, dei aula de Direito durante os 3 anos da faculdade que eu me formei, né? Passei no concurso do Tribunal de Justiça, fui servidor, fiquei 4 anos como assessor desembargador, com uma bagagem muito boa, fazendo ali minutas de votos para julgamentos, né? E, assim, na trajetória de ser servidor público, de ser advogado, né, que eu peguei a minha OAB em 2010, a vida de servidor público é uma vida confortável, né? Uma vida que te dá uma segurança financeira, enfim, mas não te dá uma riqueza, aquela condição de você poder investir, viajar para a praia, comprar um apartamento na praia, enfim. Então, eu resolvi entrar para o mundo dos leilões. Eu comecei em 2017, né? Então, antes de eu entrar no mundo dos leilões, eu estava aí nessa trajetória toda. E eu digo para você, assim, sem medo de errar, Pierre, parece assim até aquela questão de ser digamos assim, uma fala mais comum, mas não é. O mercado imobiliário, e especialmente o mundo dos leilões, com conhecimento e assertividade, transformou a minha vida, sim. É você ter acesso ao imóvel que você queria morar, uma casa de alto padrão, você ter possibilidade de fazer investimentos de 7 dígitos, você poder viajar 3, 4 vezes por ano. Isso aí, na época que eu era servidor público, isso não era possível. Eu tinha uma vida tranquila, né? Você tem ali uma segurança bacana financeira. E eu pedi exoneração em 2017 do serviço público, voltei para a advocacia, abri um escritório. Em 2020, ali na época da pandemia, eu conheci a Smart, né? Entrei ali na época que era mato, como diz você, né? 3ª turma, né? As coisas. É incrível como que de lá para cá a transformação assim da ambiência Smart ela mudou, né? Veio tecnologias, novas pessoas, né? Fundo, SCP,
as ferramentas agora aí maravilhosas que tem agora de gerenciamento de imóveis, né? Enfim. Então, esse contexto todo aí é a história de Efson, que conseguiu arrematar aí. Ontem eu acabei de assinar o termo de arrematação de uma casa aqui do estado, né? Terminei a 83 arrematações. Eu faço essa conta porque a gente começou a participar do Smart Experience, né? Participei em 2023, 2024, 2020, 2022, 23, 24. Acho que esse é o terceiro. E já mandei a documentação aí para vocês que dia 7 nós estaremos aí em Belo Horizonte para comemorar aí as 25 arrematações feitas no ano passado. Foi maravilhosas. Ó, tá aí, ó, 25 arrematações no ano, ou seja, uma média de um pouco mais de 2 arrematações por mês, enquanto muita gente falando que tá concorrido, né, tá disputado. Agora um detalhe aqui que você falou no início ali, né, com 21 anos de idade você tinha apenas a 4ª série? 4ª série. Supletivo. Né? Exatamente. Né? Muita gente aí reclamando de um monte de coisa da vida, né? Você não contou ainda detalhes da sua vida. Você trabalhava com o que aí até aí, os seus 21 anos? Eu trabalhava Na verdade é o seguinte, com 21 anos eu estava trabalhando numa empresa que eu trabalhei durante uns 8 anos, né? Mas quando eu entrei para trabalhar nela, eu trabalhava fazendo serviços nos sítios, nas chácaras aqui em volta da capital, onde eu moro hoje, né? Então, fazendo cerca, roçando mato, preparando o solo ali, calcareando para fazer algum plantio ali de alguma lavoura, né? E aí depois eu tive ali uma promoção, fui trabalhar de frentista de posto. Eu trabalhei de frentista durante uns 4 anos, mais ou menos. Nessa jornada ali de eu terminar o ensino básico, o fundamental, o médio ali no supletivo, né? Supletivo aqui. E entrar na faculdade, eu vinha para a faculdade de motinha, trabalhava no posto, aí terminava a aula, o Pierre, eu voltava lá pro posto, jantava, eu morava no subsolo lá do posto, colocava o meu jaleco verde e já ia lá para abastecimento, em torno de 11h30, às vezes trabalhava a noite toda. E às vezes os professores da faculdade tinham acabado de dar aula para mim, passava para abastecer os seus carros, Efson, você estava na faculdade agora, tá aqui me abastecendo? Então, assim, da turma nossa, né, que eu terminei em 2011, eu era, assim, o garoto mais humilde, vamos dizer, da turma, né, porque as outras pessoas eram, alguns eram servidores públicos, né, outros já concursados, filhos de empresários, né, eu me formei na Ubra, que não tem mais aqui em Rondônia, né, mas ela é forte aí na região do Rio Grande do Sul, acho que em Canoas, acho que é a sede dela, né. Então, essa foi a jornada da época da busca do conhecimento. Ó, legal. Quando você tinha essa idade, 19, 20 anos, você imaginava que iria chegar onde você chegou hoje? Não, Pierre. De fato, eu confesso para ti que às vezes é questão da ambiência, né? Você é tamanho dos seus sonhos. Então, onde eu frequentava na época de 19, 20 anos, a gente morava na roça, né? Então, os amigos, os conhecimentos que a gente tinha eram de pessoas que o sonho dela, por exemplo, é ter uma lavourazinha ali pequena, às vezes ter uma motinha, né? Então, você está cercado de pessoas, né, que tem aquela mentalidade pequena. O que fez eu virar a minha cabeça, assim, né? Eu até acho que, assim, é algo emblemático. Eu estou na capital aqui há 20 anos, né, aqui em Porto Velho, em Rondônia. E na época que eu estava querendo transformar a minha vida, eu estava trabalhando na roça, inclusive, né? Fazendo uma cerca aqui, quase em frente à polícia rodoviária aqui, né? E aí, no sol quente, rapaz, comendo boia fria, sabe? Eu tinha que levar o meu almoço, né? Porque às vezes era longe da cidade, a gente ia de moto, às vezes ia de carro, mas de carona. E aí eu vi aqueles carros passando, rapaz, os PRF encostando lá, aqueles caras todos. Eu falei, rapaz, esse pessoal tem uma vida boa, mas uma coisa eles fizeram que eu não fiz, estudar. Provavelmente teria ensino médio ou faculdade, né? Então a dor veio dali. Falei, eu preciso mudar de vida. E a única forma que eu encontrei foi a brecha do conhecimento. Falei, eu tenho certeza que o único lugar democrático que não tem raça, cor, etnia é o conhecimento. Se eu me fazer um ensino médio, fazer uma faculdade, buscar um conhecimento e me cercar de pessoas que têm esse pensamento de mentalidade de crescimento, eu tenho certeza que isso vai mudar. E, de fato, dessa decisão, uma decisão muda tudo. Eu lembro disso porque, na época, eu morava no subsolo do posto de combustível, né? Nesse dia, eu cheguei pro meu patrão e falei, chefe, eu preciso mudar de vida e eu quero uma oportunidade. E aí eu queria uma promoção, né? E ele é um posto de combustível muito conhecido aqui na saída da cidade. E aí ele falou assim, tá, você sabe contar até 10? Assim, a pessoa tinha já um menospreço, porque tu vai mexer com dinheiro, né? Tu vai abastecer carro, fechar caixa e tal, enfim. Se tu sabe contar até 10, eu vou tirar você da picareta. Essa foi a fala dele. É um senhorzinho, muita gente boa. Hoje eu advogo pro grupo, né?
eu vou tirar você da picareta, mas se você não se der bem nesse ramo agora de ser um frentista de posto, que era uma promoção incrível, né? Eu vou, né, devolver a picareta para você cuidar lá das minhas chácaras, mexer com o sítio. E aí foi aquela virada, né? Eu comecei a trabalhar ali de frentista, e aí a primeira coisa que eu fiz no dia seguinte, a iniciativa tem que vir da gente. Eu fico pensando, era muito mais fácil eu dar uma desculpa, porque eu acho que foi o segundo da família toda, da geração, a ter nível superior, né? Era muito fácil dar uma desculpa ali e falar, não, eu vou continuar aqui de frentista e tal, eu não vou buscar melhoria. No dia seguinte eu fui no supletivo aqui da cidade, cheguei lá e falei, eu quero saber como é que faz para eu estudar. Aí ele falou, tem 2 caminhos, né? Tem um provão, que você estuda e faz uma prova só e mata uma disciplina, né? Aquela disciplina básica ainda ali do ensino fundamental. E tem ali o modular. E aí eu falei, acho que eu quero esse modular, porque eu tô trabalhando à noite de frentista, né, de posto. E aí eu pegava o módulo, às 11 horas, mais ou menos, meia-noite, parava o movimento, eu ficava ali papinando biologia, física e tal. Então, assim, foi essa jornada, sabe, Pierre, de conhecimento da época pra gente mudar essa mentalidade, transformar. Foi mágico. Olha, legal demais aí essa trajetória, né? A gente fica feliz de ver o resultado de quem corre atrás, quem busca, né? Às vezes a pessoa já nasce com condição, mas não tem a vontade, então não adianta, né? Então, sem condições, com vontade é difícil, mas consegue. Então, fica aí para quem está começando aí e passando dificuldade também aqui o exemplo do F. Mas vamos falar um pouquinho agora dos imóveis, né? Falamos aqui da tua trajetória fantástica aí, muito bonita, inspiradora. Sobre leilões de imóveis, comenta um pouquinho que são 83 imóveis, não vai dar pra gente falar aqui 10% aí dos imóveis, mas vamos comentar aqui dessa trajetória, talvez como é que foi o primeiro imóvel, a primeira arrematação, depois contar um pouquinho das outras, de forma geral. Infelizmente não vai dar para falar de todas, mas vamos selecionar aí algumas aqui mais relevantes, né, para a gente abordar. Também podemos falar aí dos casos mais complexos, a gente sabe que tem, né, caso que às vezes fica mais difícil, mas sempre tem solução, né? Opa! Meu amigo, é o seguinte, eu digo que o risco de investir ou trabalhar com os leilões está diretamente ligado à falta de conhecimento que a pessoa não tem. Então, se você vai atrás de conhecimento, a coisa muda. Em 2017, comecei a trabalhar com leilões, né? O primeiro imóvel, a gente tem que lembrar, né? O primeiro imóvel, porque muitas pessoas aqui estão na live, às vezes ainda tá na dúvida, né? Por onde eu começo, qual é o meu primeiro passo? Muitas pessoas vêm me procurar, já entraram, acho que umas 10 pessoas, acho que no último ano, na Smart, que elas vieram aqui no meu direct, você está falando de leilões, por onde eu começo? Eu falei, conhecimento é a chave. Não entra em nenhum tipo de negócio, nenhum tipo de empreendimento se você não vai primeiro investir em conhecimento. O primeiro imóvel que eu rematei, o Pierre, foi em 2017. Foi na época que a Caixa Econômica ainda ela tinha o uso daqueles envelopes. Você fazia a proposta física, né? Você colocava no envelope, pagava calção, 5%, e se você, por algum vacilo lá, não atendesse os requisitos da compra, aquele calção você perdia. Então tinha um risco ali considerável, né, naquela operação de compra. E na época que eu comprei, eu não tinha dinheiro. Eu era servidor público, né? Eu não tinha o dinheiro para comprar. Aí eu fiz um empréstimo consignado de 50 mil e participei desse leilão. Eu não fui ali contemplado de primeiro momento, mas a pessoa que estava na minha frente, que deu o lance lá maior, ela não tinha pagado o 5% calção, que era requisito do edital lá. E aí acabou me chamando. Eu comprei o imóvel e foi um imóvel que deu um lucro legal. Era um condomínio aqui na capital. Na época comprei, se não me engano, foi 51 mil reais. Esse é um apartamento, ele estava novinho, nunca tinha sido usado. A pessoa comprou e não pagou a caixa, estava cheio de documentos, papéis de cobrança lá dentro. E eu peguei esse apartamento e a venda dele, eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha estudado nada. Naquela época, em 2017, não tinha muito conhecimento na internet de pessoas falando sobre leilão e nem uma metodologia para você seguir um caminho. Qual o primeiro passo que eu faço para fazer a análise, depois para preparar esse produto para o mercado, né? Preparar a venda e também fazer a parte comercial. Então eu não tinha conhecimento nisso. Mas enfim, aí a gente foi lá, a desocupação estava tranquila, né? Porque estava vazio, e a gente fez uma reforma nele e fez uma venda. Esse apartamento na época deu ali de lucro líquido em torno ali dos 45 mil reais. E eu ganhava em torno de 15, como assessor do desembargador no tribunal. Falei, rapaz, esse negócio tá interessante. Paguei lá o consignado, né? Me sobrou aí 3 meses de salário. Falei, esse negócio é interessante.
eu acho que eu quero repetir essa operação. Então, assim, de lá para cá foi essa jornada ali. Aí, em 2020, conheci a Smart, né, depois da pandemia. E você tem um método, até hoje, inclusive, eu digo que às vezes a gente se acostuma com a habilidade que a gente vai criando e às vezes um deslize que a gente não segue os protocolos, isso pode significar um risco bacana para a gente, né? De seguir o método e fazer toda a viabilidade mercadológica correta, né? E aí no primeiro ano de 2020 eu rematei, acho que foram 5 imóveis. No ano seguinte, 2021 também, houve ali uma arrematação significativa. A gente cometeu alguns erros, não tem como a gente chegar a um número de arrematação dessa aqui sem ter umas peripécias que você cometeu alguns vacilos. Teve um imóvel até que, assim, vamos começar contando as peripécias que a gente faz no começo, né? Antes de você ter o conhecimento completo. Eu comprei um imóvel lá no interior de Santa Catarina, em Forquilinha. Rapaz, foi um imóvel da Caixa. Na época eu paguei, foi 84 mil reais dele. E a gente não fez aquela diligência que deve ser feita, né? De mandar um boy lá para olhar se a casa existe, né? Se tem lá realmente a possibilidade de você ganhar uma grana. A casa, ela existia, mas não estava averbado na matrícula e tinha que fazer uma reforma significativa. E este imóvel, eu gastei ali acho que uns 40 mil reais de reforma. Acho que foi um dos quartos, quinta. Aluguei. Falei, não, esse imóvel não vai ficar parado, não. Aí dava ali 0,6, 0,7, né? Sobre o capital investido, eu fiquei com esse imóvel na carteira em torno aí de 2 anos. E aí, depois de 2 anos, apareceu ali, a cidade foi desenvolvendo algumas partes, o bairro tinha um asfalto que não tinha na rua de trás, asfaltado, enfim. Acabou que eu vendi. Ficou assim, quase no 0 a 0, eu ganhei pouco. Mas para você ver como é que esse mundo dos leilões é curioso, né? Por mais que você tenha, às vezes, ali, digamos, com pouco conhecimento, mas você está buscando, se comete em tese assim, um erro, né? O imóvel, ele te dá essa possibilidade, essa segurança. E eu consegui sair desse imóvel com um lucrinho bem pequeno, mas foi uma lição, assim, significativa, né? E, então, essa foi uma das arrematações assim, que a gente fez, que teve essa dificuldade ali na parte da operação. Mas, por outro lado, também, a gente encontra operações muito lucrativas. Teve um imóvel que nós arrematamos, foi em 2023. Eu comprei esse imóvel no interior do Mato Grosso do Sul, uma cidadezinha ali, 100 quilômetros, chegando na capital, em Campo Grande. Uma casa mais ou menos bem velha, né? Um terreno de 1.000 metros quadrados, próximo da BR, em São Gabriel do Oeste. E aí, rapaz, eu falei, eu paguei acho que 106 mil nesse imóvel. Comprei esse imóvel e aí a gente já estava com mais habilidades. Foi 2023, eu já estava na Smart, né? Já tinha arrematado já uma quantidade boa. Este imóvel, eu comecei a pesquisar para quem que eu venderia esse imóvel. E aí, justamente, eu vi que em frente tinha uma construção nova que estava construindo uma grande empresa de exportação, importação de pneus. Que acho que um camarada que é visionário no município, de 26 mil habitantes, ele viu a necessidade, que é uma cidade que tem muito plantio de soja, muito maquinários, caminhões, né? Ele falou, vou comprar fora e importar. E aí, o que aconteceu? Não deu outra. Entrei em contato com esse camarada. Falei, rapaz, tô com um imóvel aí na frente, tal, para venda. Você tem interesse? O cara pulou lá em cima de alegria. Falei, rapaz, faz tempo que esse imóvel tá abandonado, eu não sabia quem era o dono, não aparece ninguém aqui. Eu quero montar o estacionamento da minha empresa aqui na frente. Quanto você quer? Eu tinha pagado 106. Eu confesso para ti, Pierre, que eu tinha feito um estudo de viabilidade desse imóvel e tinha 3 informações de corretores. Uma mais realística, um camarada viajou na maionese, um falou que valia R$1 milhão. Sempre tem essas peripécias, né? O outro em torno de 200 mil e o outro tinha dito para mim que valia ali 350. E aí no meio do caminho eu falei, rapaz, eu quero 380 mil desse terreno. Aí pensou, isso 42 dias depois da arrematação. Pagou 108 mil? 106. 106. 106. Não tinha feito nada, só limpeza, que era uma casa velha, né? Em cima, não tinha benfeitoria significativa. Ele queria para um estacionamento, então deu canal. Aí ele falou, não, eu te dou 330 no Pix. Falei, é minha, é sua, leva. Então você vê, 42 dias. Essa foi assim uma arrematação em 2023 muito lucrativa, deu acho que 170 mil de lucro, tirando ali os impostos, uma reforma que eu tinha feito no terreno, né? Tinha jogado um aterrozinho lá no começo. 173 mil de lucro em 42 dias, desde a compra. Ela estava desocupada, o banco já tinha, foi do Banco Brasil.
ela já tinha entrado com a emissão na posse, o cara tinha saído, né? Tinha deixado lá o imóvel com as coisas dentro, mas estava vazio. Tinha um mendigo lá morando dentro, mas eu entrei em contato, o cara saiu e tudo mais. Então essa foi uma arrematação, digamos assim, um contraponto da de Furquilinha, que ficou 2 anos lá e eu ganhei pouco, entendeu? Fantástico, né? Pagou R$106.000 e vendeu por 330 a R$170.000 de lucro líquido, né? Pagando aí todas as despesas, impostos. Muito bom. A primeira aí tu pagou 50 mil e retornou em torno de 40 mil reais, 45, né? Quase 5% de retorno, na época 3 salários que você recebia, né? Então você foi vendo ali que leilão é bom demais, até depois largou aí, saiu do serviço público, né? Um ótimo emprego, né? Uma estabilidade, emprego bom, tranquilo aí, né? Assessor de desembargador, tudo fantástico aí, mas você tinha aí mais objetivos aí, propósitos, desafios, né? Para enfrentar. Dessas arrematações todas, você tem uma média aí de rentabilidade? Chegou alguma vez a fazer alguma contabilidade assim, nesse sentido? Sim, o é o seguinte, eu não entro assim em nenhuma arrematação que não me dê pelo menos 30% de lucro líquido, né? Ou se for um imóvel próprio, pelo menos uns 30 mil reais. Então, deu 30% ou 30 mil reais na operação, que é rápido, eu entro. Eu fiz a contabilidade na época que eu comecei com esse imóvel de 50 mil, eu fiz um cálculo desses 50 mil que eu te coloquei de volta lá para o banco e quitei a operação. Eu não quis misturar aquele recurso com os outros recursos que vinham da advocacia depois, né, para fazendo ali o investimento. Eu queria rastrear aquele protótipo de operação. Separou em uma conta separada, isso aqui é só para leilão. Exatamente. Aqueles 45 mil, Pierre, de 2017 até 2023, que foi a época ali que estava numa conta separada, ele estava em 1,5 milhão. Os 45 mil de 2017 a 2023. Só aquele. Claro que tinha outros recursos, né, que vinha da advocacia, vinha do meu serviço depois, né, enfim. Então eu fiz mais ou menos esse cálculo para ter essa rastreabilidade desse montão, de você pegar o valor e replicar. Recapitular aqui, então, tu separou lá uma conta específica de leilão, que você começou com o primeiro imóvel, que você pegou 50 mil aí consignado, e ao final essa conta, que você não fez nenhum aporte, era só ali da venda do leilão, de 2017 a 2023, estava com 1,5 milhão de reais. Exatamente. Em uns 4, 5 imóveis, distribuído uns 4, 5 imóveis e mais um caixa. Então tá então, isso, ó, de 2017 a 2023 fez mais de 1 milhão de reais do negativo, né? Que pegou aí o consignado, né? Exatamente. Isso dessa operação, né? Porque aí o que acontece? Tá dando certo, né? E lá para cá eu saí do tribunal e vim a advogar, né? Então a minha advocacia, ela foi especializada no mercado imobiliário. Eu fiz uma pós em regularização de imóveis, né? Me tornei corretor de imóveis, abri uma imobiliária aqui na cidade. Então, assim, o mundo, quando você está no meio dos leilões, você começa a respirar esse ecossistema, né? Então, desses recursos que vêm dessas outras fontes, aí a gente começou a comprar imóveis também de médio e de alto padrão também, né? Então, o ano passado também foi uma rentabilidade muito boa. Dessas 25 arrematações que nós fizemos no ano passado, nem todas foram sozinhas, né? Acho que metade aí foi cotizada. Aqui também vai um insight muito interessante. A ambiência, o poder da ambiência é algo assim indescritível. A gente vai aí nesses eventos que acontecem aí anualmente, né, em Minas. O ano passado foi em São Paulo, né, no Eco Experience. E você faz muitas boas conexões. No Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né? Inclusive até que no Norte também. Tem pessoa que eu conheci que é esse Smartano aqui em Rondônia, que eu não conhecia ela se não fosse a comunidade, né? E você começa a ter proximidade com essas pessoas, e essas pessoas começam a trazer oportunidades para ti. Então, quando você começa sozinho, você não está numa ambiência, a jornada é um pouco mais desafiadora. Então, hoje, por exemplo, eu tenho parcerias para comprar qualquer parte do Brasil, quase. Até lá no Pará, Macapá, enfim. São pessoas que você conhece através do curso, né? Que a pessoa vem te procurando, sabe que você tem já uma jornada, tem uma metodologia que você segue, então ela confia também no seu julgamento para ser um parceiro para aquelas operações, né? Então, essa do ano passado, por exemplo, das 25 arrematações, a gente já fez uma venda de umas 15. Então, tem umas 10 casas ainda, uns 10 imóveis que a gente arrematou no ano passado, principalmente ali no último trimestre, que está ainda naquela jornada, né? Uns está finalizando a documentação, outros estão finalizando a reforma, mas ali deu sim ali quase o 7 dígito aí de lucro líquido no ano passado.
foi muito boa. Muitas boas as arrematações bem lucrativas, algumas judiciais, né, que deu um lucro significativo. Uma operação só dá R$ 200 mil, né, em uma operação desses 25 imóveis. Isso foi muito bom. Ó, legal demais. Então, em 25 imóveis, vendeu 15 Isso. E praticamente aí 1 milhão de lucro líquido, né? 7 dígitos. Exato. É bom demais, né? Começou lá com negativo, né? Consignado, fazendo 1 milhão de lucro. Aí é quase uma grande empresa, né? Empresa aí de médio porte, já com leilão de imóvel. Você aí de Porto Velho, você atua mais na sua região ou você também pega imóveis aí no Brasil inteiro? Ou você começou na região e hoje tá no Brasil todo? Como é que foi? O PR, hoje eu confesso para ti assim, tá? Eu tô focado aqui para minha região de Rondônia no último semestre, mas o que ocorre? Aqui no norte, por uma questão mesmo cultural de falta de regularização imobiliária, já há uma certa tendência de não ter muitos contratos de imóveis de alienação fiduciária. Então há uma certa escassez pontual em relação aos imóveis de banco. Aí acaba tendo. Exatamente. É muito informal, né? Muito, Pierre. Muita questão de contratinho de gaveta, né? Isso nos municípios. Há uma onda agora de regularização que está tomando o Brasil inteiro, né? Que isso é uma iniciativa do CNJ, junto com os tribunais do Brasil, com os prefeitos, né? Isso é algo que vai melhorar, eu vejo, o nosso segmento. Enquanto advogado, eu participo da comissão aqui do Tribunal de Justiça, participo da comissão da OAB também de regularização de imóveis, então há uma preocupação nisso. Isso eu fico já olhando para os imóveis que vão se regularizar, para haver financiamentos, e acontece, né? É o mercado, é a economia, vai haver retomações e vai haver mais oportunidades, né? Mas eu remato no Brasil todo. Não sei quem é o dono dessa frase, não sei se é o Fernando Tubarão, que lucro não tem CEP, e isso é uma verdade plena. Ó, e legal, né, que você também, advogado, trabalha, né, nessa área de regularização, correto? Sim. Então, tá numa localidade que esse trabalho é necessário, né, e é valioso, né, uma região que as compra e venda ainda são muito informais, muito imóvel não está regularizado. Então, além do leilão, você trabalha numa área ali paralela de regularização que, com certeza, deve ser muito promissora nessa região, né? Sim, bastante. Mas eu confesso para ti que, por uma questão de foco, eu estou mais assim voltado para os leilões. Nos últimos 4 anos eu foquei muito, trabalhei bastante, regularizei muito imóvel, tanto construção, a verbar construção, uso capião, desmembramento, desdobro. Eu fui aluno daquele professor Marcel Rulli, que acho que não sei se já fez alguma palestra com vocês. Já fez palestra, já fez live com a gente, parceiro nosso. Isso, e o professor Salomão também, Descomplicando o RI Descomplicado, né? O professor Salomão, que vai ser um dos palestrantes, né? Vai estar lá no Experience também agora em dia 7, 8 e 9 de fevereiro. Exato. Então, assim, Pierre, o que acontece? O conhecimento, você vai agregando, né? Os leilões, você aprende muito bem a parte de fazer viabilidade mercadológica, aprende onde está o lucro, né? Só que tem alguns outros conhecimentos que são complementares, que eu digo para você que é uma virada de chave. Tem muitos leilões que você vai analisar, por exemplo, ele é um leilão enroscado. Ele tem problemas de regularização. Já aconteceu da gente arrematar, por exemplo, um imóvel que ele era só uma posse. Só que era um imóvel muito bem localizado. Então eu fui já com aquela visão, como é que eu faço para regularizar esse imóvel? Era um imóvel que era de domínio público, estava sendo executado por débito fiscal. Então o caminho que tinha para regularizar esse imóvel, para conseguir a matrícula dele, era por meio de uma regularização administrativa, perante o órgão, a Secretaria de Regularização Municipal. Então como eu já conhecia este caminho, falei, eu compro. Entrei nessa, comprei, regularizei, consegui uma escrituração plena, o prefeito assinou para mim uma escritura, né, no caso, transferindo ali o imóvel, e regularizei, averbei a construção e fiz a venda. Então, assim, o conhecimento complementar também te traz oportunidade para o mundo dos leilões. Quem olhasse aquele imóvel lá, fala, vixe, rapaz, imóvel sem matrícula, só posse, né? Mas era uma localização boa. E isso eu falei, aqui tem dinheiro aqui. Foi o que eu tinha feito, né, de análise, se confirmou, deu ali mais de 40% de lucro e foi muito boa a arrematação. Legal demais. Dessas 83 arrematações, um receio muito comum de quem começa em leilão é a questão do imóvel estar ocupado, né? De que a pessoa vai ficar lá muito tempo, não vai sair. Comenta um pouquinho como é que foram, né, essas ocupações, se a maior parte foi tranquila, teve alguma mais enroscada,
Então comenta um pouquinho essa questão de desocupação do imóvel para quem ainda não conhece como é que funciona na prática. Beleza, Pierre. Esse é um tema realmente de temor, né? As pessoas elas se preocupam para comprar o imóvel que está ocupado. Eu digo o seguinte, o que ocorre? Se a gente fizer a lição de casa certinho, de conhecer o perfil do ocupante, eu acho que isso facilita muito. Parece que é um clichê, a gente está falando sobre isso aqui, conhecer o perfil do ocupante, mas não é. Isso é na prática. Das 83 arrematações, eu já cuidei de mais de 150 desocupações nos 27 estados da federação, praticamente. Tem processo parramado aí pelo Brasil, né? Ajuda algumas pessoas que compram e quer desocupar. Então, eu tenho uma experiência prática, é o seguinte, eu acho que hoje está em torno aí de uns 60% mais ou menos, esse número que eu fiz com base nas arrematações que eu fiz e nas que eu acompanhei as desocupações. Dá para fazer amigável, né? Tem uma jornada aí. O que está dificultando hoje, Pierre, que eu tenho assim, observado? Surgiu aí, né, acho que não é de agora, com certeza vocês devem ter conhecimento, né, de uma associação nacional dos ex-mutuários. Esses camaradas, eles vendem esperanças, vendem sonhos. Então, infelizmente, a cultura do brasileiro, né, tem algumas pessoas que têm esse comportamento de querer achar que tem direito onde não tem. Então, a pessoa lá quer litigar contra a Caixa, querer anular leilões, né, dizer que não foi intimado para a purga da mora, não foi intimado a data dos leilões. Então, quando a gente vai fazer uma análise de viabilidade da compra de um imóvel, a gente percebe, assim, às vezes, o perfil do camarada. Você pega o CPF do ex-mutuário e vai olhar, tem um processo contra a Caixa, outro processo, 2, 3 processos contra a Caixa, às vezes. Então, você já começa a analisar. Aqui, esse camarada vai ter um perfil de encrenqueiro. E, às vezes, o que acontece? Isso aí, na prática, tem sido um pouco desafiador. Então, assim, para quem quer começar, a desocupação é um perigo? Ela é um perigo se a gente não fizer o dever de casa. Igual eu estou colocando, 60% das arrematações dá para conseguir uma desocupação amigável. Um diálogo muito cordial, com estratégias de negociação, né? Porque a pessoa está num momento de vulnerabilidade. Muitos casos desse, a gente corta o coração quando você vai fazer a desocupação. São pessoas que perdeu o esposo, era a única fonte de renda do provedor, ele não conseguiu pagar. Na época do óbito, já estava atrasado as parcelas, então não tinha como aquele seguro prestamista cobrir aquele imóvel, cobrir aquela questão daquele financiamento, né? Então, eu acredito o seguinte, ultimamente teve um caso bem emblemático que aconteceu, e isso aqui até demorou uns 2 anos. Foi um caso mais desafiador que nós tivemos de desocupação, interior do Maranhão. O que aconteceu? Foi lá em São José do Ribamar. A gente comprou 2 casas lá. Comprou uma casa lá também, deu rolo aí para desocupar, mas deu certo no final. Sério? Então, rapaz, Maranhão tem uma história meio complicada. Pierre, olha só o desafio. Interior do Maranhão. O camarada comprou o imóvel da Caixa, num condomínio pequeno, né? 6 casinhas lindazinhas, 6 sobrados, maravilhosos. A gente comprou, pagou 131 mil no sobrado. Compramos 2, né? Eu comprei participando de um e os colegas comprou do outro lado da rua. Inclusive, os do outro lado da rua, eles venderam agora 480 mil. Pagou 131, vendeu 480. Saca essa. Aí essa que eu vou falar do BO aqui que nós tivemos é a seguinte. Eu não sei como que os camaradas conseguiram ir lá no município e escriturar esse imóvel por meio de uma regularização fundiária em cima do imóvel alienado à Caixa. O imóvel tem 2 matrículas. Tem uma que é da Caixa, e aí eles alteraram ali a quadra e lote, entendeu? Fizeram um novo mapinha e conseguiram ludibriar o cartório, enfim. Aí o que houve? Quando nós compramos, fizemos a escritura certinho e tal, quando foi para emitir a guia do ITBI, cadê? O município negou, indeferiu a guia do ITBI. E aí você sabe, sem pagar o ITBI, o cartório não registra de jeito nenhum. E aí, como é que nós fazemos? Rapaz, aquela agonia. E já tinha 6 meses já, e 7 meses da arrematação e nada. Esse foi o primeiro caso que eu entrei, inclusive, com emissão na posse, sem o registro. Eu fiz um capítulo lá, trabalhando lá, que a gente já tinha escritura. A juíza deu a liminar nesse caso. E aí foi até um aprendizado que eu tive, que eu até divido aqui com vocês, que assim, eu não pedia isso nos meus pedidos de emissão na posse. Essa juíza, eu não pedi isso, ela simplesmente deu. Ela determinou a desocupação do camarada em 20 dias e colocou o seguinte: você não pode tirar uma arruela da casa, uma porta, uma janela, uma pia, sob pena de, aí colocou, crime de furto, porque você está tirando o que não é seu, crime de dano ao patrimônio, que acho que é o artigo 163 do Código Penal, e crime de desobediência, ele está desobedecendo a minha ordem. E a partir, inclusive, dali, eu abro um tópico agora na minha petição,
para eu colocar isso, né? Porque isso vai na contrafé do oficial de justiça, então eu já peço isso. E alguns juízes estão indo nessa linha. Então, porque o que eu... e botando o que você está pedindo ali, né? Exatamente, porque assim, o que ocorre? Na casa da frente, que os meus amigos compraram, a gente conseguiu a desocupação, né? Que a gente conseguiu o registro, essa aqui ainda não, a gente está numa briga. Aí não conseguimos registrar ainda, a casa já está praticamente vendida, mas não conseguiu registrar. Estou com 2 processos na justiça. Na casa da frente, o cara tirou todos os vidros, as portas, tirou tudo. Um prejuízo de 30 mil reais. Teve que colocar de volta as vidraças, que é um sobrado, né? Então tem uma vidraça grande, assim. O cara tirou tudo, Pierre. Então, assim, olha para você ver. Esse caso foi um caso emblemático, né? Mas aí foi um aprendizado incrível. Primeiro, conseguimos eliminar só com a escritura, né? Sem o registro. E segundo, a gente conseguia aprender essa jornada de colocar esses detalhes. Por quê? Eu já acompanhei missão na posse de cliente lá no interior do Pará, que o cara tirou o telhado inteiro, todinho. Removeu todo o telhado, deixou a casa só sem o portão da frente. Então isso acontece. Isso é raro, mas isso não é comum. Isso, nos 7 anos de trabalho nos leilões, de tirar essas coisas assim de forma grotesca, assim, foi esse caso, isolado, né? E aí agora, claro, com esse zelo, com esse cuidado, a gente pede isso e os juízes vêm dando. Eles vêm olhando, porque você tem que contextualizar a coisa. Ó, juiz, o camarada está em cima de um imóvel que não é dele, é do banco, né? Ele já perdeu esse imóvel para o banco. Então, ao mandar ele sair, determine que ele não cometa um crime de dano ao patrimônio que é de outro, não tire os imóveis, nenhum um item de lá, porque isso é um crime de furto, subtração de coisa ali é móvel, né? Na verdade, às vezes não é móvel, mas ele faz virar móvel, né? Então eu achei assim, isso uma curiosidade muito boa e, em geral, dá para você fazer esse dever de casa de estudar esse perfil, né? E sair de muitas desocupações aí enroscadas. Ó, esse caso, aí tu falou que o teu parceiro aí, né, comprou por 130, né, e vai vender por 450 ou já vendeu? Vendeu, 480. Vendeu. 480, vendeu por 130, o cara tinha tirado lá o que? Portas e os vidros, né? Porta, janela e os vidros. Custou 30, exato, né? Então 130 mais 30, 160, mais despesa aí, eu vou botar aí, bateu 180 reais de operação. Não passa de 200. Não passa. Muito. 200. E vendeu por 480. Então, assim, ainda nos casos que tem aí algum contratempo, o negócio é bom demais, né? Exato. Não, sim, exatamente, ó. Pra você ver uma tragédia, vamos dizer, né? E mesmo assim, ó, é um sobrado de 231 metros. 231 metros quadrados. Um terreno enorme. É um condomínio, em Araçagi, próximo da praia. Uma coisa linda lá. Araçagi é muito bom ali, é quase extensão, né, de São Luís ali, né? Isso. São José do Ribamar. Lá a gente pegou uma casa por 200 e pouco e vendeu por 990. Caramba, 990? Rapaz do céu, uns achados, né, o Pierre? Pois então tem muita oportunidade aí, a galera falando que não tem, né? Fica olhando só na sua cidade e acaba que deixa oportunidade passar, né? Então são aí 83 arrematações, né? Contou aqui vários casos, começou com 50 mil negativo, né? Aí do cheque especial, já fez mais de 1,5 milhão aí de lucro, né? Com leilão de imóvel, dando muito certo. Muitas histórias. Tem mais alguma coisa aí? Vamos falar um caso mais atípico, né? Porque falar do que dá certo aqui não a galera já está acostumada, né? Alguma coisa que parecia que ia dar muito errado aí no final deu certo? Teve mais um caso recente, o Pierre, e que foi o teste, né? Pela primeira vez, foi uma arrematação que nós fizemos, e tá agora na fase de venda, no Rio de Janeiro. Um apartamento que nós arrematamos, cotizado, inclusive, com um colega parceiro lá, né? E eu nunca vi, assim, uma lentidão tremenda que é a Justiça do Rio de Janeiro. Não sei se você já passou por isso lá. Meu amigo do céu. Aí o que aconteceu? Uma arrematação judicial, débito de condomínio, do espólio, né? A pessoa tinha morrido lá e tal. O imóvel estava ocupado. Aí nós arrematamos e eu demorei ali uns 40 dias mais ou menos depois da arrematação. Nós fomos lá na tora mesmo, para tomar posse. Chegou lá, o imóvel estava ocupado, mas com umas tralhas velhas dentro. E aí a gente falou com o síndico e tal, o síndico conhecia o pessoal dos herdeiros, a gente conseguiu pegar a posse. Beleza. O desafio não tá aí, a gente reformou o imóvel, ficou belezinha, bom de venda, rapaz, um monte de procura lá, porque o imóvel pequeno, nós pagamos nele 76 mil no judicial, 25% de entrada e 30 vezes, né? E até foi uma curiosidade que nós disputamos esse imóvel com
um camarada, ele deu 25% e 30 parcela. Nós demos 26% e acho que R$100 a mais. Aí o leiloeiro essas eram as propostas que tinha que mandar via e-mail, né? Enfim, aí ele fez o auto e tal. A carta de arrematação simplesmente travou. Até hoje ela não saiu. E aí a gente resolveu esse caso por uma carta de sentença, que a gente fez lá com a professora Letícia, né, aí de Barreiras, e deu registro, foi top. Mas até hoje o juiz não liberou a carta de arrematação. Eu fiz uma videoconferência com ele, despachei, expliquei a urgência que nós tínhamos. E aí, enfim, foi muito cortês tudo, mas é aquela coisa, né? O camarada te ouve e tal, vou analisar, mas não liberou ainda. Então, este caso aqui, por exemplo, é um caso emblemático, 7 meses travado, e aí em 32 dias a gente estava com a carta de sentença. A carta de sentença foi rápida, foi em torno de 3 dias. Ela estava registrada na matrícula do imóvel. Então, já estou com a matrícula registrada, o processo está lá tramitando com o meu pedido de carta, e nós estamos já no processo de venda aqui para finalizar. Então, essa aí foi o quê? Uma sacada que nós aprendemos aí na Smart, né? A professora Letícia também, que é tabeliã em Minas aí, ela é uma professora, ela é exemplar, faz um negócio muito top, dá o suporte pra gente digital. Então, assim, foi uma virada de chave nesse sentido. Eu tinha expectativa zero de conseguir essa carta de sentença, talvez esse ano, de verdade. Eu vou depois até registrar, Pierre, quando que essa carta de arrematação ela vai sair, porque ela tá pedida lá, ela vai sair. Eu falei, deixa o pedido lá. Ela vai sair lá, já vendi, já reinvesti o dinheiro, entendeu? Então esse foi um caso também bem emblemático que nós tivemos. Rio de Janeiro, a justiça realmente muito lenta. Vamos falar que tem muito processo. Vamos falar que tem muito processo, então o negócio vai devagar. Inclusive a Smart fez a primeira carta de sentença de arrematação com a Letícia Maculon lá. A primeira que ela fez foi com a gente, justamente num caso nosso do Rio, que o negócio não saía por nada. E a gente viu essa oportunidade, levou lá para a Letícia, ela fez. Comenta aqui, um pouquinho dessa carta de sentença. Muita gente ouviu aqui, mas não entendeu bem o que é. O que seria essa carta de sentença? Ah, tá, perfeito. A carta de sentença nada mais é do que, tecnicamente, a carta de arrematação, vamos dizer assim, em palavras mais simples, mas feita pelo tabelião. O que tem que ter na situação concreta para que seja viável a carta de sentença? Isso já com aprendizado na prática aí, né, com a tabeliã. Essa arrematação judicial, né, ela tem que estar ali, digamos assim, já perene. Não pode ter ali um recurso pendente, um liminar, discutindo a questão da validação da arrematação ou não. E é exatamente para esses casos mesmo de enrosco procedimental, né? A vara tem muito processo, né? E por isso há uma lentidão ali. E aí o que você faz? Tecnicamente tem um requerimento que você vai pegar o processo inteiro, vai baixar ele e vai praticamente montar aquele instrumento, indicando ali o quê? O contexto, tecnicamente, o que o pessoal da Secretaria da Vara iria fazer. Então é um pouquinho diferente, porque tem um código de normas de cada estado, né, que rege os cartórios. Então não é todo estado que lavra essa carta de sentença. Aí em Minas tem, aqui em Rondônia tem, mas eu confesso que eu nunca tentei. Ela é um pouco meio ainda capenga. No próprio código de normas, a gente percebe que ela não tem ali a robustez dos detalhes, né? Então a gente pega aquele processo inteiro, nessa situação que eu coloquei, né, que está travado, manda lá para o cartório. A gente tem esse cartório de preferência hoje, que é um cartório, né, parceiro aí, a professora Letícia aí de Minas, e aí ela vai pegar e estudar aquele processo e vai montar exatamente um instrumento, que é indicando ali os documentos por documento. Digamos, se é uma arrematação oriunda de uma execução de débito de condomínio, petição inicial, contestação, petição inicial, despacho inicial, penhora, a matrícula, auto de avaliação, né? Enfim, o auto de arrematação, que vai estar dentro dos autos, né? E aí uma decisão, um despacho do juiz da arrematação, dizendo que está perfeita, acabada, irretratável, né? Não tem mais discussão nenhuma. E aí já tem, às vezes, o próprio despacho. Espeça-se a carta de sentença, que às vezes a gente está ali, pega no pega, né? Aí o cartório está com muito volume de trabalho, e tem caso, pasmem, que demora 6 meses para uma carta sair. Isso não é normal, né? Então aí o que você faz? Manda lá para o cartório faz esse instrumento, inclusive faz de forma digital, né? Assinatura ali digital pelo e-notariado, e esse documento você instrui ali com o ITBI, né? Às vezes a certidão negativa de débitos imobiliários, e já tramita pela ONR lá pro cartório. E às vezes também tem algumas indisponibilidades. O Pierre, até um ponto bem interessante aqui,
que quando o juiz coloca lá, expressa-se a carta de sentença e expressa a carta de arrematação e na carta conste que baixa os ônus, né, e tal, essa disposição também é possível trazer para a carta de sentença. E aí você manda lá para o cartório. E o cartório o cartório de notas, ele vai colocar na carta de sentença isso e vai para o cartório de registro. E lá no cartório de registro ele vai fazer exatamente a mesma função da carta de arrematação. Vai baixar todos os ônus. Se tiver uma questão de aquisição originária, você traz essas terminologias para a carta de sentença. Esse foi um ponto, o Pierre, que eu usei, até alinhei lá com o tabelião, que eu coloquei, tabelião, acho interessante a gente colocar isso na carta de sentença, no corpo dela, que trata de aquisição originária, que desvincula de todas as transações para trás. Por quê? Era uma questão de espólio, né? Estava executando espólio, então o executado não tinha sido bem qualificado lá na execução, e isso o cartório de registro ia ter uma certa dificuldade, né? Então aí isso veio tudo certinho para a carta de sentença e foi bacana. E aí isso entra no registro normal. Então você vai ter depois uma matrícula com a arrematação ali, no lugar da carta de arrematação vai estar a carta de sentença extraída dos autos e tal. E na prática é isso. E aí você segue a vida aí com uma venda lucrativa do imóvel. Legal demais, agiliza demais na nossa vida, né? O Rafael perguntando aqui, posso usar a carta de sentença de cartório de outro estado para registrar no cartório do estado que não tem previsão? Já pegou um caso desse, do estado que não tinha previsão? É que o estado que não tem previsão. Por exemplo, aqui em Rondônia, eu sou de Rondônia, né? O imóvel é do Rio. Eu fiz a carta de sentença em Minas. Então, tecnicamente, na minha visão, não sei se foi essa a pergunta dele, se eu faço a carta de sentença em qualquer cartório do Brasil, eu vou levar para registrar em lá no cartório de registro de imóvel, é um título translativo, que transmite a propriedade normal. Então, na minha visão, Pierre, por mais que, digamos, Rondônia não faz, ou a pessoa está no Rio Grande do Sul não faz, tá, beleza, mas ele monta todo instrumento e faz um exemplo em Minas. E aí o imóvel dele, por exemplo, é lá em Rio Grande do Sul, que não tem a previsão para carta de sentença. Aquele instrumento translativo, lavrado pelo tabelião, onde naquele estado possibilita, eu não vejo dificuldade nenhuma. É uma carta de sentença, é um título translativo com uma carta de arrematação, né? Na minha visão, não vejo nenhum tipo de empecilho. Exato. 83 imóveis, né? Tem algum perfil de imóvel que você faz essa garimpagem, faixa de valor, tipo de imóvel, apartamento, casa... Ou a sua garimpagem é bem aberta? Como é que não, tem o foco, Pierre. O que acontece? Logo no começo a gente não tinha isso, né? Você vai trabalhando na área e você começa a ver. Eu fico preocupado, na verdade, é o seguinte, eu não quero encaixotar imóvel, fazer uma fileira de imóvel no meu estoque, eu quero vender. Então, o que ocorre? Eu percebi que imóveis de apartamento é praticamente uma commodity, né? Então você não tem muita margem dentro de um condomínio para você pegar e fazer milagre com um apartamento. Então a gente vê que é mais procurado, é mais disputado. Agora, com essa mudança da Caixa Econômica aí de não pagar mais os débitos de condomínio, o débito de IPTU, pode ser que isso dê uma certa modificada, mas eu prefiro casas. E imóveis ali, imóveis pop ainda é o meu perfil ideal. Então eu tiro uma fatia dos recursos para o imóvel pop, que eu sei que tem giro, uma atração muito rápida, e também para um imóvel de médio e alto padrão, né? Um imóvel que você arremata ali por 400, 500 mil para vender por 800, né? Praticamente o dobro. Então eu divido exatamente nessa forma. Claro, no meio do caminho, você está ali de bobeira, ali garimpando, encontra às vezes até ali uma área até rural, próximo da cidade, pequena. Você fala, opa, rapaz, aqui tem uma possibilidade do loteamento, né? Comprar em hectares e vender por metro quadrado. Então, assim, a minha visão está mais ou menos nesse tripé. Imóveis pequenos, POPs, imóveis de alto padrão, médio e alto padrão ali, com uma fatia ainda menor, e também essas oportunidades de alavancagem patrimonial. Comprar em hectare e vender por metro quadrado. Ó, legal demais. Então, diversifica, né, o capital ali dentro do investimento em imóveis, a maior parte para imóveis populares, giro mais rápido, e uma outra parte para imóveis de valor mais elevado. 83 imóveis, tem uma rotina aí, um método de garimpagem? Você garimpa com regularidade? Como é que funciona essa parte de fazer essa garimpagem? Ô Pierre, quando você começa, que às vezes a sua fonte de rentabilidade acaba sendo, digamos, a maior parte do mercado imobiliário, principalmente dos leilões, e essa parte de garimpagem é como banho, é todo dia, entendeu? Então, assim, eu tenho uma certa rotina, eu tiro pelo menos 1 hora
a 1h30 de garimpagem todos os dias. E às vezes durante o dia você está de bobeira ali no telefone, senão você está vendo um imóvel, né? E eu uso o Trello ainda, é uma questão que às vezes as pessoas vai ganhando mais habilidade e quer deixar aquela metodologia. Mas isso aí já me custou, às vezes, alguns tipos de dor de cabeça. Então, eu ainda uso o Trello. Tenho o meu Trello aqui, que eu vou colocando os imóveis, mando tudo no link, cria um grupo. E aí vem outro ponto também, parceria. A minha esposa, ela deixou o serviço público e veio trabalhar com a gente no grupo, né? Hoje eu falo que ela é a CEO da operação imobiliária. Então, ela tem um tino muito bom para achar os imóveis. Então, às vezes eu garimpo 1h30, mas ela tá de boa, ela pensa, não, do nada, ela no meio do dia, ela fala, ó, tem amanhã um leilão aqui, incrível essa oportunidade, já liguei para corretor, já fiz o estudo de viabilidade dele, já me cadastrei, bora. E assim, ela tem sido, vou falar para o seu negócio, nesse último ano, a Gleiner tem sido as que trouxe as melhores oportunidades para mim no mercado dos leilões. Por quê? Além da advocacia, do mundo dos leilões, eu tenho ainda uma perninha na CLT ainda, entendeu? 2 dias por semana eu tenho compromisso aqui, então eu tenho essa tripla jornada, né? Então essa jornada de garimpar todo dia e também ter a parceira também para fazer essa garimpagem é sensacional. Ó, então tá aí, né? Garimpagem, né? É igual banho todo dia, né? Tem que tomar banho todo dia, garimpar para achar oportunidades. Resultado aí, 83 imóveis, né? Você hoje é advogado, né? Você foca mais em imóvel judicial ou pega extrajudicial também? Há alguma facilidade a mais? Você é advogado? Eu vi aqui o comentário do cara falando que não é advogado. Se ele consegue entrar também nessa área. Comenta um pouquinho sobre essa questão. Ô, Pierre, eu vou falar para o seu negócio, que eu acredito que ser judicial e não ser judicial, de verdade, esse não é um ponto, digamos assim, extremamente relevante. Eu quero saber onde tem lucro, né? Aí você tem lucro aqui? Tem. Aí eu vou ver que tipo de leilão que é, né? Às vezes é até uma alienação particular por meio da Fazenda Nacional, é judicial, é extrajudicial, enfim. Então, assim, os leilões judiciais, eu prefiro, naquele momento, por exemplo, eu tô com caixa baixo. E aí eu tô com crédito imobiliário todo comprometido. Hoje acho que a gente tem uns 4, 5 imóveis aí comprado de forma financiada, né? Eu cuido muito da questão do crédito. Então eu compro financiado, compro à vista e às vezes quando eu tô com caixa baixo, o judicial é a salvação. Por quê? Não precisa de análise de crédito, você não precisa, né, enfim, ter um crédito disponível. Mas para quem quer começar e os judiciais, eu creio assim, ele tem certo desafio diferente do imóvel extrajudicial, mas com conhecimento assertivo, não é necessariamente se você ser advogado. Ajuda, se você é advogado, que você baixa o processo ali rápido e tal, né? Enfim, mas tem o processo rápido, que é uma ferramenta, né, que vocês disponibilizam aí na plataforma para baixar qualquer processo no Brasil. Então, você fazendo aquele checklist de estudar o processo judicial também, e tem leiloeiros, por exemplo, que tem uma assessoria jurídica que é vinculada a ele. Então, aquelas petições, aquelas juntadas, né, ali dentro do processo é feito pelo próprio leiloeiro, né? Tem leiloeiro hoje que está virando praticamente um combo de assessoria. Então, a pessoa não precisa ter conhecimento nenhum jurídico, às vezes. Ela simplesmente basta conhecer do produto que ela quer comprar, os riscos que tem naquela operação, né? E se ela sabe entrar e sair da operação, não tem risco nenhum dela ter prejuízo ali, ela vai ter uma entrega. Mas se tiver também um pouco de receio, aí procura um advogado especialista, né, para fazer ali uma assessoria, nem que seja nos primeiros imóveis, né? Depois segue o rumo das arrematações futuras. Exatamente, não precisa ser advogado, tem que saber, né? Tem que ter o conhecimento. Na mentoria aí, a maior parte, vou chutar que 80% dos arrematantes da mentoria são investidores, não são advogados. É claro que ser advogado ajuda, né? Mas não é o diferencial. O Leonardo César falando aqui, infelizmente, para mim, que sou leigo, não dá. Talvez ele não tenha entrado no início da live aqui, que o Efson falou que com 21 anos de idade tinha apenas a 4ª série primária. 21 anos de idade, 4ª série, hoje é advogado, hoje é referência, tem mais de 33 arrematações. Então, assim, não dá, depende do não dá, né? Não dá se a gente quiser que não dê, né? Se você quer que uma solução, você acha. Se você já coloca um empecilho, obviamente você não vai achar a solução. Então, com 21 anos de idade aqui, trabalhava aí no interior, roçando, ajudando ali a construir cerca, e viu aí uma oportunidade de mudar de vida aí com os estudos e com o leilão de imóvel. Então, assim, por mais difícil que seja a situação, com vontade dá para superar. Então tem que focar ali. Eu sei que é difícil, né? Eu vim de uma origem difícil também, humilde, né?
E a gente sabe que quem tem dificuldade vem com mais vontade, vem com mais força ali para conquistar, então passa o trator por cima de qualquer adversidade, como o Efson fez aqui, ó, excelente. Efson, se você começasse hoje com um leilão de imóvel, você faria alguma coisa diferente que você fez nessa trajetória? Ou o que você fez lá atrás fez parte do aprendizado, você fez com as ferramentas que tinha, com o conhecimento que tinha na época, faz parte do aprendizado ou mudaria alguma coisa? Bom, eu senti muita falta do conhecimento técnico, né? Hoje, claro, se eu fosse começar hoje, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia buscar conhecimento. E estar num ambiente onde as pessoas, elas fazem de verdade. Não é que elas falam como se faz, né? Então, isso ia facilitar muito a minha vida. Eu ia buscar conhecimento, estar numa ambiência onde as pessoas, elas estão ali comemorando as arrematações e dispostas a dar as mãos uns aos outros. Então, esse seria um ponto. Claro que naquela época não tinha como ser diferente, Pierre, porque é assim, né? É igual você colocou aí, a derrota e o sucesso do ser humano começa na mente. Então, a partir do momento que a gente fala que isso é difícil, que isso é muito desafiador, parece que o seu corpo energeticamente recebe um bloqueio de energia, né, negativa, né? Então, eu digo para você que se a pessoa tiver vontade de sair de onde ela está, financeiramente, intelectualmente, ela tem que começar a vencer a primeira barreira da gente, que é na mente. E olha que essa frase aí eu vi num caminhão boiadeiro, suíte bosta de boi. Eu tava até meio triste esse dia, né, olhando assim e tal, preocupado com um monte de coisa. Aí o caminhão andando e eu andando ali e tal. Aí tava assim, ó, a derrota do homem começa na mente. Eu falei, cara, que filósofo, filha da mãe. E de fato é isso, né? A gente às vezes coloca obstáculos que ela só existe aqui dentro. A partir do momento que você fala assim, isso aqui, claro que tem desafios, eu vou pra frente, eu vou me conectar com pessoas, eu vou me conectar com ambiência, com grupos, né, com o lugar. Não tem nada impossível. Impossível, claro que tem as partes impossíveis. Para isso, quem é cristão, né, busca o auxílio do céu. Mas aqui na Terra, essa questão de conquistar, tudo tem jeito a gente conseguir transpor essas dificuldades. Legal demais, né? Tem uma frase que diz aí, né? Se você acha que pode ou que não pode, você está certo. Então é isso aí, né? Se você acha que não pode, você não vai conseguir, que você já fracassou na mente, né? Se você acha que pode, você vai conseguir. Efson, queria agradecer sua participação. Legal demais essa live aqui, muito rica, muito conteúdo aqui. Tinha conteúdo para muito mais tempo de live aqui, né? Mas infelizmente não dá, são 83 imóveis, né? Segunda live aqui que o Efson faz com a gente, com certeza vai voltar mais vezes. Efson vai estar lá no evento do Experience, 7, 8, 9 de fevereiro, vai estar lá no painel falando de assessoria. Efson trabalha com assessoria também, um cara fera. Então, quem quiser assistir pessoalmente lá, conhecer o Efson, compareça ao evento aí, vai ser um evento massa, fantástico, né? Oportunidade aí de conhecer pessoalmente várias pessoas do ramo, às vezes até sócios, formar novas parcerias. Efson, queria agradecer demais aqui sua participação, com certeza inspirou muita gente, como aquele policial rodoviário te inspirou lá atrás, no início da sua trajetória. Tua trajetória hoje está inspirando muita gente também, então com toda certeza vai ajudar muita gente a começar nesse mercado. Então deixa aqui já aberto para você fazer suas considerações finais. Ô meu amigo, eu agradeço muito essa possibilidade de a gente trocar essa ideia. Eu tenho você também como um mestre aí das arrematações lá nos cursos, lá dentro lá do curso, você tem uns ensinamentos muito top, né? E é isso, eu tô aberto aí, o conhecimento, quando a gente compartilha ele se multiplica, né? Ele transborda, e as arrematações, elas são desafiadoras, mas buscar conhecimento, sair da zona de onde você está. Esse ano de 2025 é um ano de muitas oportunidades, muitas bênçãos, mas não deixa o bloqueio mental da sua cabeça travar e você ficar onde está. Então essa é a mensagem que eu tenho para a gente encerrar, e vamos, que eu tenho que participar de um leilão daqui a pouquinho. É isso aí. Vai lá, obrigadão aí, cara, um abraço, valeu, galera, demais, um abraço. Se você gostou desse conteúdo, aproveite para seguir a Smart Leilões no YouTube e no Instagram. E também para enviar esse episódio para alguém que você acha que também vai gostar. Até a próxima!